Cara, você tá vendo ela ali, ó? Eu falei que vou falar de primitivos. Ela não saiu dali, desde que eu escrevi primitivos ali. A track tá aqui, ali naquele cantinho tem o meu Polypterus andlicheri, Polypterus, como a galera gosta de falar, de forma correta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos falar um pouco sobre por que quem curte os peixes primitivos, cara, curte com muita força e acaba ficando às vezes só neles e defende com unhas e dentes e não quer nem ver outra montagem. Bom, sou o Paulo Sérgio, aqui a gente fala de aquarismo jumbo, fala de exóticos, de primitivos, snakebuster, predadores, enfim, a gente fala da nossa paixão. Mas vamos falar com muita paixão, acho que talvez aí exista, vamos dizer, eu tenho os apaixonados pelos tucunarés, que são muito aficionados, os apaixonados por cascudos, muito apaixonados, aqueles que são muito apaixonados também por aruanãs, que são primitivos. Olha, as aruanãs dos primitivos moram no meu coração, são a minha grande paixão. Existem outros peixes, mas sinceramente, para mim, Paulo Sérgio, só a minha. Eu não sei qual é a sua, já vai deixando nos comentários qual é a sua paixão aqui nos peixes primitivos e aquele que tu mais gosta, aquele tanque que tu mais curte, que eu vou falar um pouco sobre essa pegada de peixe primitivo, de jumbo primitivo, de como isso é importante dentro do aquarismo jumbo. Mas na pegada aquarismo jumbo, entendendo e mostrando para você o quanto é importante não só a parte nutricional desses peixes, que é por isso que você precisa estudar muito, e muita gente, olha, o que eu vi de na época da loja Aquarismo Jumbo, a loja Aquarismo Jumbo, para você que está começando a seguir a gente aqui agora, foi a loja que começou o movimento do jumbo, né? A marca Aquarismo Jumbo, a gente começou com tudo isso. E naquela época ninguém, por exemplo, tinha um andlicheri adulto. Ninguém tinha um andlicheri adulto. Hornet Pins até, a gente tinha um ou outro que aparecia com Hornet, mas ninguém tinha andlicheri. Quando nós bancamos, colocamos na frente para trazer as grandes importações, começaram a trazer os primeiros andlicheris, olha, foi uma febre. Mas demorava um pouquinho para crescer. A gente começou a importar polypterus adulto, começou a vir algumas matrizes. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira grande importação de polypterus acima dos 40 centímetros. Por que eu me lembro bem? Porque vieram 10 e eu comprei todos e liberei todos eles para o mercado. Bom, sou o Paulo Sérgio e isso é história do aquarismo. É importante a gente falar para que tu possa saber de onde vem muita coisa que hoje você às vezes está reproduzindo ou está vendo alguém reproduzir. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo diferente, é um conteúdo prolongado. Oferecimento, Delta Fish, Zebiotech, os melhores produtos para o seu aquário. Esse é o tipo de conteúdo que eu vou começar a trazer novamente para você. Afinal de contas, são 18 anos a gente falando sobre isso. Mas aqui ninguém é dono da verdade. A gente tem que ir aprendendo e evoluindo para poder revolucionar o aquarismo. E é isso que a gente fez durante esse tempo todo. E aí eu vou falar um pouco para vocês o porquê que as pessoas, quando falam de primitivos, elas falam com uma paixão tão forte. Todas as vezes que a gente ia iniciar alguém no aquarismo, né, principalmente as pessoas que batiam, a gente sempre deu referência de 3 peixes muito bons para você começar no aquarismo. O Oscar, sem dúvida nenhuma, é um peixe muito bom para começar no aquarismo. O cascudo é um peixe simples e bom para começar no aquarismo. E lá na loja Aquarismo Jumbo, um peixe que a gente tinha e que era muito bom e que também não era tão fácil de conseguir, mas que iniciava as pessoas, principalmente nesse mundo dos primitivos, eram as aruanãs e os Polypterus senegalos. Isso, Polypterus senegalos. Aí você tinha aquela coisa de um senegalos albino, já era alguma coisa super fantástica naquele momento. A gente está vivendo hoje um boom do aquarismo, né, onde, né, se eu não me engano, acho que a gente tem umas 12 ou 13 espécies diferentes de Polypterus, né, tanto os grandes quanto os pequenos, né, a gente tem bicho enorme, a gente tem bicho pequeno, mas o que a gente pode falar é que esses grandes apaixonados do aquarismo sempre foram muito privilegiados, porque manter um aquário somente, por exemplo, com Polypterus, primeiro, é muito mais simples você fazer essa montagem. Paulo, mas por quê? Se você tiver compatibilidade e robustez e entender principalmente o comportamento da espécie, você não vai ter predação entre espécies. Se você sabe o básico, que é que esses animais se afogam, e aí você vai entender por que praticamente todo aquário que a gente ensinou a montar, ele tem uma linha da água que vai deixar pelo menos 5 centímetros da superfície, porque são animais que podem se afogar.
Quando não se afogam, vamos falar, por exemplo, no caso dos lungfishes, né, dos protopteros, das piramboias, dessa família pulmonar, aquela família que vai, eles simplesmente fogem do aquário, eles saem do aquário. Mas o que eu quero dizer para você é que o aquarismo ele se desenvolveu de uma maneira a fazer com que seja muito mais fácil criar peixes primitivos do que criar outras espécies. Então, por isso, quando alguém começa com primitivo e começa a obter muito sucesso nesse tipo de criação, ele começa a se empolgar, ele começa a colecionar novas espécies, ele começa a se aprofundar no aquarismo, às vezes nessa espécie. Mas tem aquele sempre quedo, será que eu posso mais? Será que eu posso conjugar novas espécies junto com, por exemplo, com uma fauna só de polipteros no fundo? Né? Porque eu sempre digo que manter uma fauna só de polipteros no fundo não exige muito do aquarista, né? Não exige muito em termos de... Ah, Paulo, mas então pode ter uma água qualquer? Não, mas é porque pela rusticidade dos animais você consegue ter até um certo nível de erro, de manejo. Então, não é comum você ver aquaristas que começaram no aquarismo muito empolgados com peixes primitivos e que do nada dizem que morreu o meu peixe do nada, morreu o peixe disso e abrem mão de aprender o aquarismo, aprender as bases do aquarismo, criar água de qualidade. Quando a gente evolui, esse aquarista ele vai estudando e vai aprendendo mais do aquarismo, ele começa a montar água de qualidade. Montando água em sistema de qualidade, ele vai começar a expandir o universo aquarista dele. Ele começa a expandir as espécies que ele vai começar a criar. Então ele vai buscar ter novas espécies dentro, sim, dos primitivos. Tem espaço suficiente, ele vai querer ter uma aruanã. E é engraçado que a maioria de quem gosta de primitivos, assim como eu, não é muito chegada a peixes muito coloridos, né? Não gosta muito daquela coisa da cor. Né? Por exemplo, o nicho do aquarismo jumbo, que gosta demais da cor, para dar um exemplo, é quem gosta de Flyhorn. Né? O Flyhorn tem cores, nossa, absurdas. Mas a gente tem... Caramba, como é que a gente perde uma aruanã no aquário? Ali? A gente tem ali, por exemplo, ó, meu Juvenal 2, uma aruanã prata. Né? Mas é um Osteoglossum, a nossa aruanã brasileira. As escleropeias, as formosas, as gringas, a gente tem animal albino, vermelho, platino, amarelo, e golden base, e highback, e back daqui. Cara, a gente tem uma infinidade de espécies onde as cores, principalmente, né, o vermelho, o dourado, eles são muito valorizados. Né? Então essa coisa do vermelho e dourado é muito valorizado. Lá fora, o que se valoriza um pouco do primitivo, que aqui no Brasil a gente tem uma certa distância, né? A gente tem um distanciamento desse tipo de gosto, são animais short body, animais diferenciados, principalmente nesse gênero ali, que é o Atractosteus. A gente vê muito animal platino, animal piebald, animal xântico, animal albino, já reproduzindo. Esse animal aqui é um Atractosteus trópicos, próprio para a gente ter uma montagem de um aquário mais doméstico, porque dentro desse gênero é o menor. Esse meu exemplar eu gosto muito dele, ele é diferenciado. É o primeiro que eu tive nesses tantos anos de aquarismo. Já tive o Leptosteus, já tive o Atractosteus, mas o Trópicos é o primeiro que eu tenho, um animal totalmente diferenciado, um peixe diferenciado. Polipteros, cara, a gente já teve de todas as maneiras e a gente vê que existe toda hoje não um regramento, mas a gente diz que existe toda uma orientação ao cuidado do Polipteros dentro do aquário para aqueles que gostam apenas do Polipteros, né? Então a gente sabe que, por exemplo, dá para colocar polipteros com arraia? Tá. Dá para colocar com cascudo? Dá. Mas o cara que gosta só dos primitivos, ele vai privilegiar o polipteros. Então qualquer coisa que ofereça, por menor que seja, um risco para o seu peixe, ele vai abrir mão. Então ele vai abrir mão de cascudo, ele vai abrir mão de arraia, ele vai abrir mão praticamente da fauna de fundo, vai montar uma fauna de fundo focada no polipteros. Paulo, mas ele vai poder ter, por exemplo, um catfish com uma pegada de nossa jurássica. Pô, pode ter um esturjão. Pô, mas o esturjão é primitivo? Sim, é uma pegada legal. Paulo, mas eu não tenho um esturjão. Os Doratidae são catfishes, não é a mesma coisa que o esturjão, mas te oferece a mesma pegada. E aí ele vai começando a descobrir outras faunas e vai misturando. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar só de quem gosta de ter uma pegada somente primitiva no aquário.
Paulo, a rusticidade dos primitivos oferece para mim o que em troca? Bom, primeiro longevidade, né? Então você vai ter peixes que vão ficar contigo muito tempo. Bom, primeiro você vai ter a exoticidade, são peixes diferenciados, são como ter dinossauros em casa. Então é a mesma coisa que você ter dinossauros em casa. Muita gente entra aí em casa, vê que o atraque, vê o poliptero, minha nossa, que são lagartos, que é possível. Muita gente, principalmente quem nunca viu, se impressiona muito, né, quando vê um maruanã, quando vê esses jumbos. Então é legal você ter. Mas o que eu costumo sempre dizer é que você acaba desenvolvendo, né, uma afeição, e aí é onde eu falo, trouxe até aqui para você. Isso aqui, ó, é para tu poder entender e estudar espécies. Cara, quando a gente começa a conversar com quem gosta dos primitivos, a gente começa a entrar no assunto de uma maneira mais profunda, não passa a não servir mais a informação do iniciante, passa a não servir mais falar. Então é até engraçado, né? Por exemplo, eu tenho propriedade para falar polipteros, mas quando eu converso com os colegas professores, principalmente, que falam polípteros, eles falam, polípteros, mas ninguém me corrige. Mas às vezes eu pego um iniciante, o cara que começou, né, agora, mas começou através da galera que já gosta de primitivo, e dentre eles aqueles que se dizem amantes que gostam de falar, o cara vem me corrigir, não, você está falando errado, não é polipteros, é polípteros, eu fico, pô, legal, bacana. Não vou entrar nessa seara, né, de pronúncia e tal, porque o trato e o manejo é muito mais fundo. Então, por exemplo, eu pego o que é hoje o trato e o manejo? É reproduzir esses animais aqui no Brasil. Né? Eu tenho o primeiro vídeo aqui no canal do YouTube, tem 18 anos, eu tenho o primeiro vídeo de uma desova de polipteros que eu fiz aqui, num outro tanque que eu tinha ainda antes desse, de polipteros senegalos em aquário num tufo de cabomba. Né? Então eu tive sucesso, não era a minha intenção, mas eles desovaram e tal, um casal já adultos, né, de senegalos, uma fêmea comum e um macho albino, eles desovaram. E esse vídeo já foi usado em faculdade, já foi usado por psicultor, por criador, já me foi pedido fora do Brasil, galera lá do Polipteros PT em Portugal, para pegar informação. Então isso é que eu falo que onde a gente fala de trato e manejo, de como a gente precisa trocar essas informações. Nos fóruns que eu sempre gostei de participar, que eram os fóruns gringos, né, Monster, Fish Keepers principalmente, eu sempre via muito da discussão sobre se era mais fácil criar primitivos do que criar os outros jumbos, como grandes, datinoides, enfim, criar os famosos ciclídeos, né, próprio criar a raia, né, que também eu acho que entra um pouco no primitivo, mas o pessoal tira um pouco, né, prefere focar mais nos atraques, nos polis, enfim. E eu sempre vi o pessoal falando o seguinte, não importa qual for, tem que ser com qualidade, tem que ser com água de qualidade. Então o segredo do aquarismo não é só você entender da espécie, mas entender da qualidade da água que você está proporcionando para o teu peixe. Então, se você começa já a entender de água, não tem tanto, eu vejo pessoas às vezes discutindo comigo sobre a espécie, sem entender nem o que ele precisa de manejo nutricional para o peixe. E aí quando entra em manejo nutricional, então é mais legal, né? Porque, por exemplo, a gente pega... agora acho que está dando para ver um pouquinho aí, o meu gigante aqui, que é o... que é o meu Godzilla aqui, que é o meu Polipteros. E eu vou dizer para você, quando falam assim, caramba, como é que é o manejo nutricional desse peixe? Eu costumo sempre dizer o seguinte, cara, esse peixe precisa de tudo. Ele precisa de tudo. Mas ele não vai comer... Ele é um peixe extremamente piscívoro, não vai comer nada de vegetal, isso, aquilo, outro. É impossível isso acontecer. Se você for pegar os estudos e forem estudar os animais que foram predados por eles, você vai encontrar crustáceos, você vai encontrar pequenas tilápias, você vai encontrar animais que consomem na sua cadeia alimentar vegetais e outras coisas. E que está no seu sistema digestório lá, guardado no seu estômago lá, eles têm isso. Então, quando esse animal ele come aquele peixe inteiro, ele come o peixe com as vísceras, não é viscerado, ele come o crustáceo, ele está colocando para dentro do sistema desse a dose necessária que ele precisa daqueles nutrientes, que é sim pouco. Óbvio, é um peixe que não precisa, diferente de um leão,
né, que vai poder atacar uma presa, abrir a presa e eviscerar ela e escolher o que vai comer, ou de alguns outros animais aquáticos maiores que predam e escolhem a parte do corpo que vão comer e jogam os outros fora, normalmente esses animais eles predam e engolem a presa inteira. Então isso é apto alimentar. Então esse entendimento da alimentação faz com que você evite, por exemplo, na fase juvenil, tanto de atractosteus, principalmente atractosteus, aruanãs e polipteros, que por uma deficiência nutricional esses peixes tenham broken back, ou seja, quebrem coluna, não só com sustos, mas por insuficiência nutricional, ou vitamina C, que esses peixes, praticamente todo peixe não consegue colocar vitamina C para dentro, então você vai ter que adicionar alguma coisa na água. Então é uma série de complementos e suplementação que no aquário você precisa entender. Então isso faz com que quem goste de aquarismo primitivo seja sim um aquarista melhor, um aquarista que conhece mais daquilo que está fazendo, que sabe proporcionar o melhor para o seu peixe, que estudou sobre o seu peixe e que não entra em discussão com ninguém sobre qual é o bom, qual é o melhor, porque ele já sabe qual é o melhor, então não adianta ele falar, ele já vai e vai fazer, ponto final. Eu tiro meu chapéu pro cara que já estudou e sabe o que está fazendo e está mantendo o peixe legal. Por exemplo, os aquários que a gente monta no Brasil são montagens muito mais estéticas e interessantes a quem está olhando do que às vezes para o próprio peixe. Então, por exemplo, fazer uma montagem focada em ter todos os polipteros, né, o long chow, né, os maiores, os top, os grandões, eu vou precisar de espaço no fundo. Então eu não vou poder ter nenhum elemento no fundo. As montagens gringas, somente substrato alto, alguns gostam de se enterrar, ou simplesmente belly bottom, sem nada. Na montagem brasileira aí já entra o enriquecimento ambiental e tal, e já está começando a virar quase uma ideologia política para poder fazer um aquário para o peixe, sem contar o que realmente a espécie está querendo, o que o peixe está querendo, o que o peixe está necessitando. Da mesma maneira, se eu quiser montar com poucos peixes, aí não, aí vale a pena montar praticamente um biótopo África, né? Um biótopo fundo para eles, com substrato, com rochas, com alguns troncos, montar um biótopo com espaço. E falando em espaço, a gente vê as diferenciações nos primitivos, principalmente hoje nos grandes tanques. Então a gente vai pegar agora aí quatro grandes tanques para exemplificar. Então a gente tem o Aquário Amazonas do meu amigo Natan Pescador, o aquário do meu amigo Daniel Rezende, o grande tanque do Daniel Rezende, o aqualago gigante do professor Leandro Crivelente e o aqualago do meu amigo Maurício. 4 tanques onde a gente vai ver diversidade, e a gente tem primitivos nesses tanques também. Eu não me lembro em nenhum desses 4 tanques, por maior que sejam os polipteros, por exemplo, os endlichets, tem um polipteros endlichet. Não tem. Por quê? Apesar de primitivo, apesar de grande, ele é um peixe que nesses aquários, dificilmente, ou por uma questão de gosto, ou óbvio, por uma questão de não arriscar o peixe, você tira. Porque esse peixe possivelmente pode ser predado num aquário desse. Ele pode até ser predado num aquário desse. Então você vê onde a gente limita o polipteros praticamente para os aquários e para os grandes tanques residenciais. Já as aruanãs, já os leptosteus, os esturjões e outros, os atraque, pelo contrário, são peixes que você vai encontrar nesses tanques, que vão ter praticamente quase nenhum vai deixar de ter, principalmente, né, a figura, né, mais representativa, né, que consegue passear melhor em todos os nichos, né, tanto do aquarismo de uma maneira mais popular, mas principalmente daquele que é o primitivo, que são as aruanãs, né? As aruanãs, elas conseguem ter um destaque elevado dentro disso. Então aí, minha galera, eu vou falar uma coisa para você. Você que é jumbista, você que sempre gostou mais da pegada primitiva, assim como eu gosto, principalmente dos protopteros, que são peixes que eu gosto demais, protopteros, nunca fiz, né? Toda essa família de pulmonada eu gosto demais. Vai pensar assim,
Paulo, mas eu não quero sujeitar esse meu peixe, que apesar de bruto é tão delicado, a ser machucado por uma raia, para ser machucado por um mosca, para ser machucado por outro. É por isso que quando o cara gosta muito de primitivo, ele começa a ter só o primitivo no aquário dele. Porque ele começa a observar a melhor maneira de extrair o melhor desse peixe. E como é que você extrai? É focando nele. E assim é, às vezes com forró, com maré, com catfish, né, com uma série de outros animais que precisam de um foco nele, né, um foco naquele peixe, para que tu consiga extrair o melhor dele. Bom, de primitivo, eu vou dizer para você, o Brasil realmente está bem. Né? Todos os aquaristas hoje aqui que gostam de aquarismo primitivo, de aquarismo, né, mais puxado para jumbo primitivo, eles pensam a seguinte coisa, ele fala assim, ô Paulo, o quê? Ele fala assim, cara, eu vou ficar aqui que eu tô bem. Porque dificilmente ele tem perda de peixe. São os peixes mais rústicos que a gente tem. Então, tanto o cara que é muito bom, quanto aquele cara que é um Zé Ruela às vezes, e se esconde por trás da resistência do peixe, ele tá ali. Então não se engane, tem muita gente muito boa dentro do nosso hobby, que está fazendo muito, que estuda e que tem excelentes peixes, e tem muita gente que tem apenas grana, montou um aquário, colocou vários peixes ali, está se vestindo de grande aquarista e está falando bobagem e principalmente vomitando regra por aí. O que é muito complicado, porque o aquarismo já quebrou paradigmas há muito tempo. Então, por exemplo, conjugação de primitivos com outras espécies. É possível? É. É recomendável? Depende do gosto do cara. Eu, por exemplo, já passei da fase salada. Por que eu chamo de fase salada? Com 18 anos só de canal no YouTube, eu já fiz muita coisa certa e muita coisa errada. Dentro de uma das coisas que eu fazia muito errado era fazer uma lotação super salada. Hoje eu faço a montagem com a metodologia que eu criei, que é a metodologia aquarismo jumbo de superfície, meia água e fundo. E no primitivo a gente faz isso de maneira fácil. A gente pode botar aruanã, leptosteus ou atraque, faca no meio, que é um dos peixes que eu amo, faca, nossa, bota um faca palhaço, um faca royal que tá raro, e no fundo, filhão, forra o fundo de polipteros, seja feliz, curta o aquarismo do jeito que tu gosta. Beleza? Se tu gosta de primitivos como polipteros, como atractosteus, você gosta mesmo de pegada legal de faca, eu te convido a deixar o teu comentário aí, dizer pra mim o que tu curte mais desses caras que eu já estou falando aí, e o que eu não falei aqui, que tu gostaria que a gente tivesse falado, mas principalmente o quanto que o hobby está crescendo novamente, quanto que o aquarismo jumbo cresce com todas as vertentes do aquarismo. Valeu, tamo junto, grande abraço. Curte aí. Bom, vou mostrar um carinha aqui antes de finalizar o vídeo para vocês. O vídeo ficou um pouco longo. Que é esse cara aqui, ó. Esse danadão aqui, ó. É, bichão. Danado. É o Godzilla. Monstro. Juvenal 2. E o Atractosteus trópicos com a cauda maravilhosa. Eu acho a coisa mais linda que esse peixe tem. Valeu, tamo junto. Grande abraço.